Meio-dia e 5, hoje é terça-feira, você sabe, é dia do quadro Peso Sem Padrão, sempre trazendo informações pertinentes e importantes sobre saúde. Juan Ramos, mais uma vez com a gente ao vivo aqui no estúdio da RJ1. Boa tarde, Juan, bem-vindo. Boa tarde, Diego. Boa tarde também para quem está acompanhando a RJ com a gente. O que você preparou para a gente hoje? Diego, hoje vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Existem muitos tabus, preconceitos e dúvidas sobre esse tema, né? As pessoas têm o hábito de acreditar que realizar a cirurgia como método de emagrecimento é o caminho mais fácil e rápido, e não é bem assim não, Diego. Pois é, Juan, e geralmente as pessoas recorrem a esse procedimento justamente porque já tentaram de todas as formas perder peso. E aí vale lembrar que essa cirurgia só pode ser realizada com aprovação médica e acompanhamento de equipe multidisciplinar. Exatamente. Não é tão simples como as pessoas costumam acreditar, né? Quem se submete ao procedimento, ele precisa estar ciente de todas as etapas do processo, que, diga-se de passagem, não é muito fácil. E realmente tem que ter muita disciplina, porque você precisa mudar drasticamente os maus hábitos e para que a bariátrica tenha os resultados positivos, né? E na reportagem de hoje, eu conversei com 2 moradores da região que fizeram a cirurgia, como eu disse, depois de tentar muito tempo emagrecer. A Liliane, por exemplo, ela realizou o procedimento em maio deste ano, ou seja, está ainda recente, né? Passando por todo aquele começo difícil de quem recorre a esse processo. O Luiz já tem mais tempo de operado, né? Ele fez o procedimento há 20 anos. Vamos acompanhar na história deles. A cirurgia bariátrica é o último recurso após várias tentativas de emagrecimento. Tomava remédio de emagrecer, fiz dieta, coloquei balão gástrico, apliquei injeção milagrosa, enfim. Até que em 7 meses eu engordei 11 quilos. Eu falei, bom, eu não tenho outra saída, eu estou muito obesa, eu cheguei aos 127 quilos, com 1,69 m. Eu já usei tudo que eu podia usar. Está na hora de tomar uma medida. Então, eu com obesidade mórbida, fui indicada para fazer cirurgia bariátrica. Mas, ao contrário do que pensam, ela não é o caminho mais fácil. Fiz vários testes com a psicóloga para saber se efetivamente eu, primeiro, estava pronta e o principal, eu comecei a adequar minha alimentação. Liliana sempre foi uma mulher empoderada, advogada, mãe, esposa e digital influencer plus size, mas viu que algo não estava como ela gostaria. Eu cheguei a um ponto de eu ir para o shopping e não caber na cadeira da praça da alimentação. E isso é doloroso para muitas pessoas. De ir para o cinema e não caber na cadeira do cinema. Então, assim, eu acho que em todos os momentos que eu pensei em desistir ou me arrepender, eu tenho prazer ali dentro de, poxa, eu não preciso mais tomar remédio para o fígado que está cheio de gordura, que não vai estar mais. Poxa, eu posso ir com os meus filhos em tal lugar e me sentir bem. Vou ganhar mais tantos anos de vida. Segundo um levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, entre 2017 e 2022, mais de 310 mil cirurgias desse tipo foram realizadas no Brasil. Pouco mais de 250 mil através dos planos de saúde, 16 mil particulares e 46 mil através do Sistema Único de Saúde. Luiz realizou a cirurgia 20 anos atrás, mas por que ele optou pelo método naquela época? Eu cheguei a 169, 168 quilos, onde uma coisa fácil, tomar um banho, ir na rua, buscar um pão, alguma coisa, eram coisas cansativas, coisas que me afetavam, e os médicos todos eram unânimes. Todo médico que eu ia, vou mudar de cardiologista, que esse cara tá doido. Pô, e esse cara falou, desse jeito, essa é uma bomba relógica, você não tem muito tempo. Assim como a maioria dos casos, ele já tinha tentado de todas as formas mudar o quadro de obesidade mórbida. Porque eu já tinha feito dieta disso, dieta daquilo, todas as dietas que você pode imaginar. Os resultados depois da cirurgia foram muito além do que ele imaginava. Com isso, os hábitos também começaram a se tornar mais positivos. E aí quando você começa a ver que, não, cara, pode dar certo, eu operei, eu ganhei um pouco mais de saúde, e aí a academia começa a fazer uma diferença. E em vez de eu procurar um prato de comida, eu já vou procurar um exercício para fazer. Isso é uma diferença brutal na cabeça da pessoa. E a gente começa a ver que a gente também pode. Eu posso ver que as pessoas podem me olhar de uma maneira diferente do que eu estou acostumado a ser visto. Então tudo isso vai mexendo com a sua cabeça e você vai gostando da ideia. Assim como a média de 35% dos pacientes pós-bariátricos, ele teve o chamado reganho de peso, que é quando o paciente volta a ganhar alguns quilos mesmo depois da cirurgia. Aí você relaxa. E aí você começa a entrar numa de trabalho, você começa a comer mais. E aí eu cheguei
em 2021, final de 2021, setembro de 2021, com aquele negócio todo de pandemia e tal, em casa, e eu cheguei a um peso de mais ou menos uns 115, 116 quilos. Mas você acha que ele desistiu depois de tudo que passou nesses 20 anos de mudança? Fui com minha esposa na academia e eu falei, pô, vamos passar ali só para ver. E ela sempre me apoiou muito. Ela falou, não, só para ver não, você tem que fazer. Não é, vai passar só para ver para quê? Já começa. E dali eu conversei e já marquei e estou até hoje. Então, quer dizer, já vai fazer 2 anos agora em setembro que eu voltei para a academia. De lá para cá eu já perdi 8 quilos, entendeu? Então, quer dizer, você já começa a retornar um pouquinho. Ainda existe uma carga grande para retomar, para poder perder, né? Mas já começa a se sentir um pouco melhor. Entenda, a cirurgia bariátrica não é um método milagroso que vai fazer você perder peso do dia para a noite. Ela é uma ferramenta. E assim como todas as outras formas de emagrecimento, ela precisa de disciplina e muita força de vontade. Pois é, né, Diego? É desmistificando realmente que a cirurgia bariátrica é o caminho mais fácil. É o que a gente disse, né, lá na reportagem. E com depoimentos testemunhais de pessoas que passaram por todo o processo, que é longo, e compartilharam com a gente essa história. A Liliana, inclusive, está passando por aquele comecinho, né, que eu falei, é o comecinho mais difícil, né, que você tem que se readaptar a comer. E o pós também, né, com toda a disciplina que você tem que ter, mudança de hábito, tudo isso é muito importante. Que é fundamental. Mudança de hábito é o que a gente sempre diz aqui, né, é importantíssimo. Sem dúvida.